Olá! Hoje eu vou fazer uma sequência de 3 vídeos sobre o frio e o cuidado com as aves no inverno. Hoje eu vou falar sobre como as aves lidam com o frio, umidade e vento. Semana que vem eu vou falar sobre como a gente sabe que a nossa ave tá com frio e como a gente protege ela do frio. E na outra semana eu vou falar sobre o banho no frio e mais algumas coisas sobre vento e umidade. Assistam esses vídeos porque tem muita coisa legal que nem eu sabia, que eu quero muito passar pra vocês. Aqui no Brasil, a maior parte dos psitacídeos das aves de vida livre, ou seja, as aves que vivem na natureza, são de ambientes tropicais e subtropicais. Isso significa temperaturas altas e bem confortáveis. 30 a 35 graus, daí pra mais. Ou seja, temperaturas mais baixas já geram um certo desconforto para elas, bem grande. Principalmente quando a gente tem quedas bruscas de temperatura, com altos índices de vento. Isso é bem comum aqui no sul. Um dia tá 30 graus, no outro dia tá 12. Só que as aves de vida livre, que vivem na natureza, são mais resistentes que as nossas, de cativeiro. Elas são mais espertas, mais malandras, têm mais a manha da temperatura e do clima. É só ver as caturritas, por exemplo, de vida livre. E as outras aves também. Eu, às vezes, sei que vai fazer tempo frio ou chuva, e até mesmo muito vento. Às vezes, uma semana antes disso acontecer. Porque os bandos de caturritas passam por aqui migrando para outro lugar onde elas têm mais abrigo e elas sabem que o vento não vai. As caturritas que eu soltei em 2016, por exemplo, elas têm ninho lá na telha da minha casa. Só que elas só dormem aqui quando tá muito frio e muito ventoso. Em alguns dias de chuva também. Nas outras épocas, elas ficam em outro lugar. É ou não é uma tremenda inteligente? Pois então, voltando ao assunto de frio. O ideal antes do inverno é a gente fazer um check-up de exames com a ave. Assim você já vê se a ave está ok. E se não tiver, você se previne ainda mais, porque no inverno elas ficam bem mais sensíveis. Se você não pensou e não se programou para isso nesse ano, se programe pro ano que vem. Tá, eu expliquei como que a ave se aquece e como que ela se mantém aquecida no frio. Ela esconde entre as peninhas dela todas as partes do corpo que não tem penas, ou seja, o bico e os pés. Para que o ar que está retido dentro das pluminhas dela, do corpinho também, não escape e aqueça essas partes também. É a mesma coisa quando a gente tá com um casaco bem quentinho ou uma blusa mais grossinha, nem eu tô hoje, e chinelo de dedo no inverno ou com as mãos de fora. Se a gente não se aquecer com uma meia ou com uma luva, a gente vai continuar com frio e pode até mesmo pegar uma gripe. Com a ave é o mesmo processo. É por isso que a ave às vezes fica estufadinha, gordinha, empluvadinha, fofinha, porque ela tá mantendo o ar ali dentro, perto do corpinho dela, para ele ficar retido ali e ela continuar com a temperatura dela de 40 graus. Tá. Mas como que as aves lidam com o frio? Pois então, as aves têm as penas de baixo, que são as plumas, e as de cima, que acobertam as de baixo. É importante a ave ter uma boa alimentação e uma boa rotina, para as penas estarem bem bonitas e bem cuidadas nessa estação. As plumas geram um isolamento térmico para a ave. O ar de fora entra através das plumas da ave no corpinho dela, e o que que ela faz? Ela aquece o ar que entra no próprio corpinho dela. Para quem não lembra, a temperatura corporal das aves é de 40 graus. 40, algumas é 42. Com esses 40 graus do corpinho dela, ela aquece o ar que entra rente ao corpinho dela e faz uma espécie de casaquinho com esse ar. É que nem quando a gente coloca um casaco. O calor do nosso corpo junto com um casaco ou uma blusa mais grossa, no caso dela as plumas e penas, retém o ar que entrou ali e deixa ele quentinho e confortável. Então, no caso da ave, a gente tem um casaquinho de plumas que mantém a ave aquecida e as penas de cima têm a função de corta-vento. Muito cuidado com as aves que estão na troca de penas, na muda, bem nessa época de inverno. E também
Aquelas aves que têm arrancamento de penas ou que têm alguma parte do corpo sem penas. Cuidem bastante a temperatura e a alimentação. Tá, mas como que a gente sabe a temperatura ideal pra ave? A menos que você seja uma pessoa muito calorenta, a gente sempre sabe quando tá fresquinho, friozinho e muito frio. Então a gente pode se usar como termômetro pra eles também, já que a nossa temperatura corporal de 36 graus não é tão diferente assim do dela. Mas enfim, tudo bem. E se tratando de temperatura ideal, 23 graus é a temperatura ideal pra ave. Não significa que ela não vai estar com frio nessa temperatura ou vai estar com calor, enfim. Tudo depende do que ela tá acostumada. Mas normalmente 23 graus é uma base de conforto pra ela. Acima disso já começa a ficar um pouquinho... Acima disso já começa a ficar um pouco mais quente. Abaixo mais fresquinho, mais e mais, até chegar nos 18 graus. Essa é a temperatura máxima que a ave pode ficar. Seja na rua ou dentro de casa. 18 graus de preferência com sol, ainda que fraquinho. E sem vento. Abaixo disso a gente já tem que pensar em outras fontes de calor para a ave. Quando tem vento, ele entra por debaixo das penas inevitavelmente, e aí resfria o corpo dela. Por isso que o vento é muito mais temido e perigoso do que o frio, porque o vento rompe essa barreira. Ele entra nas plumas e resfria tudo, toda essa camadinha de ar quente que ela criou entre as plumas. Hoje, por exemplo, tá 18 graus, umidade de 50%, tá entre 30 e 60. Tudo bem, vento 21 km por hora. Vento levinho, deixa eles na rua. Agora vamos ver às 17 horas. O vento se mantém, a temperatura vai para 17 graus e a umidade sobe para 60. E o sol já tá bem fraco. Então, hora de recolher todo mundo. E tem um fator muito importante também. Preste muita atenção na umidade. Ela deve ficar entre 30 e 50%. 60% no máximo. Abaixo disso, o ar tá muito seco e acima tá muito úmido. Ar seco demais é ruim de respirar. E ar úmido demais é muito frio. Para nós já é ruim, imagina para as aves que tem o sistema respiratório muito mais frágil do que o nosso. Eu que tenho viveiro na rua, eu sempre olho a temperatura. Não adianta tá 20 graus e a umidade tá lá em cima, 90 ou 100, por exemplo. Daí a sensação térmica não é de 20 graus, é menos, tá mais frio. Ou vai dizer que vocês nunca olharam a previsão do tempo e não acreditaram. Tá 25 graus, eu tô morrendo de frio. É a umidade que tá alta. O sol às vezes tá bem fraco porque tá nublado. De repente até o vento. Isso deixa a sensação térmica bem mais baixa do que 25 graus. Semana que vem eu vou falar sobre como a gente sabe e reconhece que elas estão com frio, como a gente melhora o ambiente e protege elas dele.